Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje faria mais sentido se eu estivesse gravando no dia 31, mas teve uma correria muito grande, né, no final de ano. A gente tava com aquela obra, né, que eu mostrei no vídeo passado, e além disso teve outras complicações que acabaram surgindo, alguns imprevistos. Lidar com casa velha sempre tem esses problemas. E qual foi o problema, na verdade? A gente teve que comprar todo o encanamento novo do esgoto, porque o encanamento era muito antigo, e a gente teve que comprar tubos de PVC novos e ficou uma fortuna. Enfim, a fortuna foi porque também a gente não tinha planejado esse tipo de coisa. Casa velha sempre tem esses problemas. Na verdade, até casa nova também, sem a manutenção, acaba dando problema. Mas era um gasto além do que a gente esperava e a gente teve que correr muito para conseguir fazer as coisas no tempo certo. Até porque a gente queria utilizar o nosso quiosque ali para nós passarmos o ano novo, né? E, enfim, a gente precisava terminar isso muito rápido. Então mesmo no dia 31, que era o dia que eu pretendia gravar esse vídeo, a gente ainda estava na correria para tentar finalizar essa obra e... enfim, foi canseira, mas a gente conseguiu. E o vídeo de hoje então é para falar sobre as metas que a gente pretende para esse próximo ano. Eu registrei algumas coisas aqui, eu tenho tentado me organizar usando uma ferramenta chamada Trello, que é a que eu utilizo no meu trabalho e a que eu estou usando aqui também para organizar as coisas do canal. Então, quais são as metas que a gente pretende para o próximo ano, aliás, para o ano vigente? Primeira coisa que a gente pretende fazer é cercar o terreno, né? A gente começou a fazer a cerca do terreno, só que precisa de muito material, o terreno é bem grande e a gente pretende delimitar isso com mourão de eucalipto mesmo. E ali junto do arame farpado eu pretendo também plantar o margaridão, que é essa planta que vocês veem aqui atrás, que ela fecha bastante, eu acho que deixa bem bonito. Na maior parte do tempo, na verdade, ela fica bem florida. E eu tenho até uma foto que eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada de como que fica o margaridão todo florido. Essa foto eu tirei, eu acho que há 2 anos, acho que foi há 2 anos. E, enfim, pelo que eu orcei, eu vou gastar mais ou menos R$1.600 comprando mourão, arame farpado e os grampos, né, pra colocar. E essa vai ser a primeira parte do trabalho, a primeira etapa. Eu pretendo também, naquela área que eu mostrei pra vocês no último vídeo, vou até deixar aqui no cardzinho pra quem ainda não assistiu, eu pretendo fazer uma cerca de alambrado ali em volta, né, do que seria então uma área de lazer. Esse gasto também é outro gasto que eu vou fazer numa segunda etapa e vai mais outros R$1.600. Na verdade, pelo que eu tinha orçado, esse valor pode variar, até porque eu não vou comprar um material desse agora. O valor do alambrado com o mourão, o material que eu pretendo utilizar ali também está orçado em 1.600, no caso 1.664. E outros serviços que eu pretendo fazer, alguns bem mais simples, por exemplo, aquela caixinha de correios que eu tinha mostrado para vocês também, que eu fiz quando eu ainda morava numa kitnet, a primeira casa que a gente teve. Quando eu trouxe essa caixinha para cá, já tentaram retirar umas 3 vezes. E as 3 vezes que eles tentaram tirar, basicamente eles quebraram ela quase inteira, porque ela estava muito bem firmada. Quem tentou puxar ali, certamente não conseguiria sem quebrá-la, e foi o que acabou acontecendo. Então ela quebrava, eu ia lá, consertava, quebrava novamente, eu consertava, quebrou novamente, eu consertei, e já tem mais de 1 ano que não tentaram levar, por enquanto. Mas em contrapartida acabou que ficou bem deteriorado o material, porque eu fiquei fazendo várias emendas e tal. Então o que eu pretendo fazer? Ela estava vernizada, e o verniz já está velho, então eu pretendo dar um retoque nisso. Só que em vez de vernizar novamente, eu pensei em pintar de branco. Eu vou pintar a caixinha de branco e o número que tem, né, o número da casa, eu pretendo colocar dourado. Já é dourado, mas já está bem escuro, então é uma coisa que eu pretendo reativar e vou deixar o branco com dourado. Essa é a ideia que eu pretendo colocar para lá. Bom, o custo dessa reforma vai ficar mais ou menos em torno de R$50, que eu vou comprar 2 sprays, um branco e um dourado. Na verdade eu já comprei, o dourado foi mais caro, o dourado foi em torno de R$32 e o branco acho que foi 22, algo do tipo. E o restante do material eu pretendo conseguir aqui mesmo no Hortifruti. Eu vou tentar conseguir ver se eles têm algumas caixas quebradas para eu tentar desmontar e usar o material para fazer a reforma. E a outra meta para esse ano ainda que a gente pretende fazer é pintar a casa. Na verdade, a gente já tinha conversado sobre isso nos últimos vídeos. A gente tentou buscar a cor terracota. Eu cheguei a comprar uma lata de tinta e aquela cor que eu tinha mostrado para vocês, né, de terracota, na verdade, na marca que a gente pediu, ela se chama Minas Gerais. E era aquela coloração que eu mostrei para vocês. Porém, quando eu olhei na lata de tinta,
ela não parece ter aquela tonalidade mais escura, ela parece uma tonalidade um pouco mais clara, um pouco mais próximo, puxado pro laranjado talvez, enfim. Eu não sei se esse vai ser o resultado na parede, né? Muda quando a gente aplica, não sei como que vai ficar. Estou torcendo para que seja realmente aquela cor. Vai ser uma experiência que a gente vai ter com essa marca. A gente nunca utilizou essa marca, mas a gente vai testar e vamos ver se fica legal. Eu estimo gastar ali fora umas 2 latas de tinta, posso estar errado, não tenho muita experiência nisso. Comprei uma para começar, eu já tenho algumas lixas aqui em casa, então vou ter uma lixadeira também. E depois de lixado eu já vou aplicar. Eu tinha pensado em passar novamente um tratamento na parede, fazer uma impermeabilização, porém isso iria ficar muito caro e eu não sei se tem essa necessidade. Aliás, eu também não sei se isso vai também ajudar tanto assim. A gente quer fazer as coisas aqui, mas economizando também bastante, né, pra gente poder fazer o máximo de coisas. Então vai ser uma experiência. A gente vai pintar lá fora e ver como que fica. Compra uma tintura externa, né, pra pintura externa. E a gente vai ver como que fica o resultado. Se não ficar legal, daqui a um tempo a gente vai, aprende a lição e faz os ajustes que forem necessários, mas por enquanto a gente pretende apenas escovar a parede, lixar a parede e enfim, passar a tinta. E o gasto estimado para esse serviço da pintura foi de mais ou menos R$512. A gente vai ver na hora de executar se fica muito próximo ou muito distante do valor que a gente orçou. Às vezes isso acontece, na verdade isso acontece demais, mas a gente vai tentar ao máximo seguir fielmente isso aqui, até porque a nossa meta é a gente gastar o que a gente economiza no aluguel. Então a gente estima, pelo custo de vida que é no local aqui em Seropédica, uma casa de 2 quartos, uma casa tal como a nossa, não com o quintal claro que a gente tem, isso aqui é um tanto surreal, mas a casa que a gente tem aqui, essa configuração, a gente alugaria aqui em média por R$1.000. Então como a gente paga uma taxa para a universidade que está em torno de R$170, o que a gente está economizando por mês é 830. Ou seja, ao longo de um ano aí a gente deve economizar mais ou menos R$10.000, que é o valor que a gente pretende reinserir na própria casa. Uma outra coisa que a gente tem como plano, isso não está orçado ainda, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer ainda esse ano, é nessa parede aqui, que ela está livre até agora, a gente fazer então uma mobília planejada, uma estante branca de ponta a ponta ali, para colocar como se fosse aqueles nichos ali, para colocar livros, colocar nossas lembranças de viagem, enfim. É uma coisa que a gente pretende fazer, eu ainda vou ter que orçar isso porque eu não faço ideia dos valores. Eu espero que não seja tão caro e que a gente possa fazer isso ainda dentro desse ano. E tem ainda mais 3 coisas que a gente pretende fazer ainda este ano. Uma delas é colocar uma bancada de granito ou algum material. Granito eu sei que não é lá tão barato, mas a gente quer fazer uma bancada lá no quiosque lá fora, colocar uma pia, colocar um fogãozinho pra gente poder cozinhar lá, quem sabe até trazer algumas receitas aí. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer é tentar reproduzir as receitas goianas, que eu sou apaixonado pela culinária goiana, e tentar fazer com os ingredientes locais, né? Vou ver se o milho daqui dá pra fazer uma pamonha, se dá pra fazer um bolo de milho, se a gente consegue fazer um empadão goiano, enfim. As coisas que eu amo de Goiânia a gente vai tentar reproduzir aqui e quem sabe também fazer coisas de outra região. A minha sogra é de Belém, então quem sabe a gente não pode fazer aquela coisa que tem que cozinhar por 7 dias para tirar o veneno. E se a gente errar a receita já era. Outra coisa também que eu gostaria muito de fazer, mas isso não depende de mim, quer dizer, até depende, mas tem uma parte também, o envolvimento de outra pessoa. Tem um amigo que está na França e que eu gostaria muito de tentar reproduzir algumas receitas de lá. Tô conversando ainda com ele para ver se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue que ele me ensine, né, algumas receitas de lá e eu vou tentar reproduzir aqui com os ingredientes locais. A gente tem uma limitação muito grande, os mercados daqui não são lá tão grandes assim, então talvez a gente tenha que buscar também algumas outras coisas na cidade do Rio. Aí sim a gente vai conseguir mais ingredientes, mas a ideia é tentar fazer tudo com ingredientes locais mesmo. Vamos tentar ao máximo fazer isso, mas se eventualmente alguma coisa para dar certo não tem como fazer sem ir buscar um ingrediente X, a gente vai tentar fazer isso também. E junto com a bancada do quiosque eu pretendo também mudar ali a questão da iluminação. Eu vi algumas luminárias no Mercado Livre por R$98, então eu precisaria de 2 ali pro quiosque, ia ficar por R$196. E eu acho que daria um charme completamente diferente ali, ficaria bem bacana. E é uma coisa que eu pretendo fazer ainda neste ano. E por falar em iluminação, a gente também quer fazer uma iluminação para o nosso pomar, jardim, horta, enfim.
Para nossa vegetação aqui, a gente já colocou bastante iluminação, mas ainda bem escuro, então tem alguns pontos que a gente quer iluminar melhor. Aí eu pensei em colocar aqueles refletores verdes, aquelas coisas assim para iluminar as árvores, que eu acho que fica muito bonito. Pelo que eu calculei, eu gastaria só com os refletores ali R$ 395. Ainda faltaria então a fiação, que eu vou ter que calcular, não sei quanto que fica, mas é uma coisa que eu gostaria também de fazer esse ano. Eu acho que ainda ficaria dentro desse orçamento de economia que a gente projeta, né, ao longo do ano. E por último, a reforma novamente do meu escritório. Eu fiz a reforma do escritório já tem uns 3 anos, talvez um pouco mais. Então a pintura já está um pouco descascada e não só isso. Quando eu pintei de verde, eu tinha uma ideia de um escritório mesmo. Só que agora eu estou utilizando o local para gravação também. Eu estou com outro canal com um amigo que a gente grava sobre jogos e grava sobre tecnologia. Se vocês quiserem conferir também, dar uma ajuda lá pra gente, eu vou deixar aqui também do lado o link pro canal. Quem ainda não foi inscrito lá, se puder nos dar esse apoio, deixar um like nos vídeos. Nesse início de projeto é sempre muito importante a ajuda de cada um de vocês que tem nos apoiado. E a minha ideia então é não fazer uma nova pintura, mas eu queria colocar papel de parede, eu queria mudar a questão da iluminação, então eu tenho alguns projetos pra lá. Eu gostaria também de integrar um pouco mais ali o tecnológico, então eu pensei ou colocar uma Alexa para tentar fazer o controle, ou então o Google Home. É uma coisa que eu ainda vou pensando ao longo do tempo, mas pelo que eu calculei até então, entre o uso de impermeabilizante, papel de parede, o LED, eu gostaria de colocar aquelas lâmpadas de LED que a gente pode controlar o ambiente. Tem diversas cores que você vai controlar, por exemplo, pelo Google Home. E você pode então mudar o ambiente conforme o que você tiver ali gravando, qual que é o ambiente que você gostaria de deixar. Então, por exemplo, se você tiver talvez gravando alguma coisa mais ligado a terror, posso mudar a luz para vermelho e gravar alguma coisa assim, uma coisa mais escura, um pouco mais sombrio. Posso mudar para uma cor mais branca, enfim, para quando for uma coisa mais tranquila, um vídeo mais vlog e tal. Então para isso eu vou ter que mudar também a coloração da parede. Aí eu pensei eu deixar meio que uma cor bem clara, ou um branco, ou aquele areia assim, mas eu vou fazer isso com papel de parede mesmo, até para não fazer tanta sujeira, fazer uma reforma mais rápida. Aí eu gostaria também de colocar um puff ali, porque é uma questão de preguiça mesmo ali, eu achei bem bacana. Ali tá com piso laminado, então eu pretendo colocar ali um puff ali e ficar descansando ali, que eu gosto bastante. E tudo estaria então integrado com a Alexa ou Google Home. Eu tô mais inclinado pro Google Home, embora o orçamento que eu fiz foi com base numa Alexa. E o custo da reforma, pelo que eu orcei com essas coisas, ficou em 1.642. Então, outro orçamento de 1.600 aí pra conta. Aí, na verdade, uma coisa que eu não coloquei ainda, mas que é algo que eu pretendo também pra esse ano, o que eu falei sobre a cerca e tal, eu não calculei uma porteira, que é algo que a gente quer colocar ali na entrada. Pelo que eu tinha orçado, isso já tem uns 2 anos, então com certeza já mudou o valor. Uma cerca estava em torno de R$800. Eu vou ter que dar uma olhada novamente nesse valor, vou fazer o orçamento ainda hoje, mas eu só vou comprar essa porteira quando terminar de fazer a cerca. Mas assim que terminar, eu acho que vai ficar bem bacana e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, como a gente tá fazendo, enfim, pra vocês participarem também e opinarem e nos ajudarem nessa reforma da casa, pra deixar aqui cada vez mais com cara de lar. Então é isso, pessoal, por enquanto eu não tenho o valor total dos investimentos que eu vou fazer aqui, mas a gente vai tentar fazer isso abaixo dos 10 mil, e eu ainda não tenho o valor total, claramente porque eu não tenho o orçamento de tudo. Tem, por exemplo, essa prateleira que eu pretendo pra cá. Mas o que a gente pretende é fazer isso dentro dos 10 mil reais que a gente vai economizar ao longo desse ano. Então espero que você continue aí com a gente, se inscreva no canal para quem ainda não foi inscrito, deixe o seu gostei no vídeo, maratone o que a gente já produziu 4 vídeos, compartilhe o vídeo também com seus amigos. E não custa lembrar também, clique aí no sininho para deixar o sininho barulhento e você receber todas as notificações de vídeos novos. Então espero que vocês continuem aí com a gente, um forte abraço e até mais.